Eu tenho 84 anos e, sinceramente, nunca imaginei que algo tão simples pudesse transformar tanto a minha vida. Durante mais de uma década, convivi com dores constantes. Primeiro começaram nos joelhos, depois tomaram conta das minhas mãos e, por fim, atingiram minhas costas. Não era aquela dor gritante, mas uma dor silenciosa, persistente, que andava comigo o tempo todo. Era como se uma sombra me acompanhasse a cada passo, me deixando mais lento, mais inseguro e, para ser bem honesto, mais cansado de tudo. Procurei médicos, fisioterapeutas, tomei comprimidos que prometiam um alívio imediato. Testei injeções, pomadas, fiz exercícios, segui rotinas de alongamento. Às vezes, até parecia que melhorava um pouco, mas era só ilusão. A dor sempre voltava, como se nunca tivesse me deixado. Teve um dia, depois de uma noite difícil, em que eu estava sentado em silêncio e pensei comigo: essa dor vai ser minha companhia até o fim da vida. E aceitei, resignado. Achei que era isso que chamam de envelhecer. Mas não era bem assim. Alguma coisa mudou. Poucos dias atrás ouvi falar de uma receita simples com cúrcuma. Sim, aquela especiaria amarelada que a gente guarda esquecida no fundo do armário. No começo, duvidei. Como é que algo tão comum poderia fazer diferença depois de tudo o que eu já tentei? Mas me perguntei: você já tentou de tudo mesmo? O que tem a perder? E resolvi dar uma chance. Preparei a mistura. Tomei. E, pasme, em apenas 4 dias, a dor começou a aliviar como nunca antes. Não sumiu completamente, não vou mentir, mas aliviou o suficiente para eu sentir que o meu corpo ainda estava vivo, que ele ainda queria reagir. É por isso que hoje estou aqui. Quero te contar exatamente o que eu fiz, como preparei, porque acredito que funcionou, e como você também pode tentar. Porque se isso deu alívio para mim, que já achava que não tinha mais solução, talvez possa ajudar você também. Antes de te mostrar tudo, me conta uma coisa. Quantos anos você tem? De qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários, vou adorar conhecer você. Tudo começou com um incômodo leve no joelho esquerdo. Nada demais, só uma fisgada ao subir escadas ou levantar da poltrona. Achei que era coisa da idade, mas com o tempo, aquilo virou dor constante e depois passou para o outro joelho. Mais tarde, para os quadris e logo para as mãos. Tarefas simples viraram um desafio. Girar uma chave na fechadura, abrir uma garrafa, abotoar uma camisa. De manhã meus dedos pareciam que nem eram meus, duros, insensíveis. Comecei a evitar certos movimentos. Andava mais devagar, com cuidado, sempre olhando para o chão com medo de cair. Dormir virou um sofrimento. Acordava várias vezes tentando encontrar uma posição que não doesse. Quando conseguia dormir 2 ou 3 horas direto, era muito. E quando o dia amanhecia, eu me sentia mais cansado do que antes de deitar. Tentei de tudo. Comecei com analgésicos leves, depois os mais fortes. O médico me receitou anti-inflamatórios, que tomei com cautela por causa do estômago. Passei a usar cremes, géis quentes e frios. Toda noite eu massageava os joelhos com esperança de que aquela ardência significasse que algo estava funcionando. Fiz fisioterapia com disciplina, alongamentos, exercícios leves, massagens. Algumas sessões aliviavam um pouco, mas o efeito era curto. Logo a dor voltava. Também tentei remédios caseiros, conselhos de amigos, suplementos recomendados em revistas. Sempre que alguém dizia, isso me ajudou, eu testava, porque queria acreditar. Queria sentir que ainda havia algo que pudesse me devolver um pouco do meu corpo, da minha energia, da minha vida. Mas nada durava. Nada parecia suficiente. Lembro de um dia, depois de passar o dia inteiro dentro de casa, porque doía demais caminhar, me olhei no espelho. Vi uma pessoa cansada, não só de dor, mas cansada de tentar, de esperar, de acordar todo dia com esperança e dormir frustrado. Foi aí que pensei, com tristeza, talvez a dor seja meu destino. Uma parte de mim queria parar de lutar, mas lá no fundo outra parte não se conformava. Algo me dizia que ainda existiam caminhos, talvez menos conhecidos, fora das receitas médicas. Não cura milagrosa, mas alívio. E isso já seria suficiente. Foi nessa mistura de resignação e esperança que comecei a olhar para o natural.
não como uma solução mágica, mas como uma possibilidade. E foi assim que a cúrcuma entrou na minha vida. Tudo começou num sábado à tarde, enquanto conversava com minha sobrinha Helen pelo telefone. Comentei com ela que já fazia dias que eu não conseguia andar mais de meia hora sem sentir dor. Ela sempre foi muito atenciosa comigo, mesmo morando em outra cidade, e naquela conversa ela ouviu tudo em silêncio. No final ela me perguntou: "Tio, o senhor já tentou cúrcuma?" Na hora eu dei risada. Disse que sim, que tinha um potinho dela guardado fazia anos, lá no fundo do armário da cozinha. Usei uma vez numa receita indiana e nunca mais. Nunca pensei nela como algo medicinal. "Dá uma olhada nisso, tio", ela falou. "Não tô dizendo para abandonar os tratamentos, mas pode ajudar mais do que o senhor imagina." Naquela mesma noite, meio cético, sentei no computador e comecei a ler. Primeiro vi uns artigos simples, depois encontrei estudos mais sérios. Todos falavam da mesma coisa. A cúrcuma, uma raiz de cor amarela forte, vem sendo usada há séculos na medicina tradicional da Índia, conhecida como Ayurveda. Não apenas como tempero, mas como tratamento natural para dor, inflamação e até fortalecimento da imunidade. O que mais me chamou a atenção foi que o uso da cúrcuma não era coisa nova, nem moda passageira. Há mais de 2000 anos, ela é usada por várias culturas como remédio natural. Na Índia, chamam de pó dourado. Na China, já trataram de tudo com ela. Dores nas articulações, problemas digestivos e por aí vai. Até a medicina moderna já começou a reconhecer seus benefícios. Li sobre um composto chamado curcumina, o principal ativo da cúrcuma. É ele que dá a cor amarela intensa e também a ação anti-inflamatória. Descobri que ele atua bloqueando certas moléculas que provocam inflamações no nosso corpo. E essas inflamações são justamente a raiz de muitos dos problemas que sentimos com a idade. Dores nas articulações, cansaço, inchaços, até problemas no intestino e no cérebro. A princípio, tudo parecia bom demais para ser verdade. Como que algo tão comum poderia ter tanto poder? Achei que era mais uma dessas modas naturais que surgem e somem. Mas continuei lendo. E aí encontrei depoimentos de médicos dizendo o seguinte: a cúrcuma não é cura milagrosa, mas é um dos anti-inflamatórios naturais mais completos que existem. Usada corretamente e com constância, pode trazer efeitos reais para quem sofre com inflamação crônica. Aquilo me deu um pouco de confiança. Voltei lá no armário, peguei o potinho antigo, olhei para ele como se fosse a primeira vez. Naquela noite decidi que ia tentar. Não com entusiasmo ou esperando milagres, mas com algo que eu não sentia fazia tempo: curiosidade. E às vezes, nessa fase da vida, só a curiosidade já é o começo da esperança. Agora, deixa eu te explicar de forma simples por que a cúrcuma funciona. Ela é uma raiz parecida com o gengibre, mas com uma cor amarela intensa que mancha tudo o que toca. Muita gente conhece como tempero, mas o que poucos sabem é que dentro dela existe a curcumina, aquela substância poderosa que combate inflamações. Para você entender fácil, inflamação é uma reação natural do nosso corpo. Quando machucamos ou pegamos uma infecção, o corpo se defende com a inflamação, que ajuda a curar. Isso é a inflamação aguda. Boa, necessária. Mas o problema começa quando essa inflamação não vai embora, mesmo sem motivo. Aí vira uma inflamação crônica que é silenciosa, persistente e começa a afetar tudo: músculos, articulações, intestino, até o humor. E é aí que entra a curcumina. Ela bloqueia proteínas que mantêm essa inflamação acesa. O resultado? Menos dor, mais mobilidade, um corpo mais equilibrado. E tudo isso sem agredir o estômago ou causar dependência como muitos remédios fazem. Não estou dizendo que a cúrcuma substitui tratamento médico, mas ela pode ser uma aliada, um reforço. E muitas vezes funciona onde o remédio já não surte mais efeito, porque ataca a causa do problema, e não só o sintoma. Principalmente em pessoas mais velhas como eu. Nosso corpo vai ficando mais sensível, e muitos remédios já não têm o mesmo efeito. Coisas naturais, quando bem usadas, são mais gentis. Não sobrecarregam, não agridem. Dá para incluir na rotina sem esforço. Li uma frase que nunca mais esqueci. A cúrcuma não age como mágica. Ela age como a natureza, devagar, profundo e constante. E é isso.
Não é milagre. É ciência e consistência. Depois de tudo que li, decidi que era hora de experimentar. Mas eu queria algo simples, direto, com ingredientes que eu já tivesse em casa. E foi assim que preparei o que muitos chamam de leite dourado. Os ingredientes que usei foram uma colher rasa de chá de cúrcuma em pó, uma pitadinha de pimenta do reino moída, uma xícara de leite vegetal sem açúcar. Eu usei leite de aveia, mas pode ser de amêndoas, arroz ou até o leite comum, se for o que você tem. Acrescentei também meia colher de chá de óleo de coco. Pode ser substituído por azeite extra virgem. E um pedacinho pequeno de gengibre fresco ralado, que é opcional, mas dá um toque especial. O preparo é muito simples. Numa panelinha, coloquei o leite, juntei a cúrcuma, a pimenta, o gengibre e o óleo. Liguei o fogo bem baixinho e mexi com uma colher de pau para não grudar. Importante, não deixei ferver, só esquentei até começar a sair um vapor leve, mexendo sempre por uns 5 minutinhos. Depois passei tudo por uma peneirinha fina para tirar os pedacinhos que não se dissolveram e deixei esfriar só um pouco. Bebi devagar, como se fosse um momento só meu, especial. O sabor é diferente. Tem um quê de terra, um leve ardor da pimenta, mas com o leite e o óleo fica mais suave, acolhedor. Se quiser, dá para adoçar com um pouco de mel, mas eu prefiro tomar puro, bem natural. Um detalhe que aprendi e que é muito importante. A pimenta do reino não é só para dar sabor. Ela contém uma substância chamada piperina, que aumenta em até 20 vezes a absorção da curcumina pelo corpo. Ou seja, sem a pimenta, seu corpo quase não aproveita os benefícios da cúrcuma. Mesmo sendo só uma pitada, ela é essencial. Não pule essa parte. Claro que no começo cometi uns erros. A primeira vez exagerei na quantidade de cúrcuma, achando que quanto mais melhor. Não recomendo. O sabor fica muito forte e mais não significa mais efeito. O segredo está na constância, não na dose exagerada. Também testei fazer no micro-ondas, mas não gostei do resultado. O melhor mesmo é fazer na panela, com calma, como um ritual diário. Toda noite, antes de dormir, comecei a preparar meu copo dourado. No lugar do café ou do chá virou meu novo hábito. O calor do leite me acalmava, e a sensação de estar fazendo algo por mim mesmo me dava uma tranquilidade que fazia tempo que eu não sentia. E aí vem a parte que muita gente quer saber. O que eu senti nos primeiros 4 dias. No primeiro dia fui sem expectativas. Só preparei a bebida e tomei no silêncio da cozinha como se estivesse fazendo algo por alguém que eu gosto muito. No caso, por mim mesmo. O sabor era diferente, mas confortável. Fui dormir pensando, não tenho nada a perder. No segundo dia, acordei como sempre, meio travado, as pernas duras, as mãos lentas. Mas na hora de preparar o café da manhã, senti algo diferente. Não era que a dor tinha sumido, mas eu me movia com mais leveza. Subi o degrau da frente de casa sem me apoiar tanto. Achei que fosse coincidência. Mas à tarde, caminhando até o quarto, percebi meu passo mais firme. Naquela noite preparei a bebida com mais carinho. E ali percebi, eu queria ver até onde isso ia. No terceiro dia, o impacto foi maior. Acordei com mais energia. Nem precisei massagear as mãos por 10 minutos antes de abrir a janela. Saí na varanda. Andei um pouco sem sentir aquele peso constante nos joelhos. Ainda tinha rigidez, mas menos medo de me mover. O medo de sentir dor a cada passo estava indo embora. Durante a tarde, me abaixei para pegar uns papéis e percebi. Fazia muito tempo que eu não fazia isso sem pensar 2 vezes. Pequenos gestos que a dor faz a gente esquecer começaram a voltar. E o 4º dia foi especial. Foi emocional. Não sei se foi o efeito da cúrcuma, do hábito, ou só a sensação de estar cuidando de mim, mas eu me senti no controle do meu corpo de novo. Fiz meu café da manhã, caminhei pelo quintal e até liguei para Helen para contar o que eu estava sentindo. Ela ficou feliz e disse, "Tá vendo, tio? Às vezes o que cura não tá na farmácia, tá na cozinha." Naquela noite, deitei com uma paz que fazia anos que eu não sentia. Não porque a dor sumiu, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, senti que alguma coisa estava mudando. Que meu corpo não estava quebrado, só precisava de um empurrãozinho para reagir. Depois de tantos dias tomando essa receita simples, aprendi uma coisa muito importante. Não se trata de um milagre.
Não é uma poção mágica que apaga tudo da noite para o dia, mas é real, é alívio verdadeiro. E mais do que isso, é um jeito sincero de cuidar do corpo e da mente com constância. O que eu senti foi uma melhora progressiva, devagar mas firme. Uma mudança que de tão natural parecia quase invisível no começo. Mas o corpo responde sim, no tempo dele, do jeito dele. Desde o início, eu soube que isso não substituía o que o médico já tinha me passado. Não parei de tomar meus remédios, nem abandonei nenhuma orientação. Mas senti que essa receita foi um reforço valioso, um aliado no dia a dia, algo a mais que ajudou meu corpo a funcionar com mais leveza, com menos dor. Às vezes a gente acha que tem que escolher entre o natural e o tradicional, mas nem sempre é um ou outro. Às vezes é os dois juntos, um cuidando do outro, sem exagero, sem fanatismo. Outra coisa que entendi: a cúrcuma não age como remédio de farmácia, que dá efeito em 30 minutos. Se você tomar esperando sentir algo rápido, vai se frustrar. A diferença é que, com o tempo, ela trabalha na raiz do problema. Vai agindo no corpo de forma contínua, sem agredir, sem exigir demais. E isso faz toda a diferença. Por isso, se você for tentar, tenha paciência. Dê ao seu corpo alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas. Preste atenção aos sinais. Às vezes, a mudança não é gigante, mas já melhora o suficiente para você conseguir levantar, andar, fazer uma refeição ou dar uma volta no quarteirão com mais ânimo. E mais, o alívio não depende só dessa receita. É um conjunto de coisas. Comer melhor, se mexer um pouco por dia, dormir direito, manter a cabeça mais leve. A inflamação também mora no estresse, na tristeza, no cansaço da alma. Por isso, é importante acompanhar essa bebida com atitudes que façam bem. No meu caso, comecei a andar no quintal todo dia de manhã, só 15 minutinhos. Melhorei minha alimentação. Menos fritura, menos açúcar, mais frutas, mais água. Passei a dormir um pouco mais cedo com a TV desligada. E claro, todas as noites, como um pequeno ritual de cuidado, preparo minha xícara de cúrcuma. Não é só pela bebida. É pelo gesto de me lembrar que ainda posso fazer algo por mim. Se você quiser tentar, aí vão algumas dicas minhas. Use cúrcuma de boa qualidade, o mais natural possível. Nunca esqueça da pimenta do reino. Ela é fundamental para a curcumina agir no seu corpo. Não exagere na quantidade. 1 colher de chá já é suficiente. Tome 1 vez ao dia, de preferência à noite. E, acima de tudo, escute o seu corpo. Ninguém conhece ele melhor que você. Não precisa fazer tudo perfeito. Só precisa fazer com intenção. Porque o que transforma mesmo não é só o ingrediente, é o carinho que você coloca no preparo. É a decisão de cuidar de si. Com 84 anos, eu descobri que nunca é tarde para se sentir melhor. Que cuidar do corpo é também respeitar a história dele. Que ainda vale a pena dar uma nova chance para nós mesmos. Que às vezes o corpo só está esperando um sinal para começar a reagir. Se você está aí ouvindo e passando por dores, sentindo que cada manhã é uma batalha, eu te entendo. Sei o que é isso. Sei como é se cansar da dor e de tanto procurar solução. Mas não perca a curiosidade. Não experimente algo só por desespero. Experimente com esperança. Não com fé cega, mas com uma pergunta honesta. E se isso me ajudar? Não prometo milagres. Não estou aqui para dizer que tudo vai mudar de uma hora para outra. Mas quero te lembrar disso. A dor não precisa ser sua companheira para sempre. Às vezes, o que alivia não vem em caixas, mas em pequenas atitudes. Em escolhas simples. Numa bebida que você prepara com as próprias mãos. Então, tente. Se sentir que faz sentido para você, experimente. E se não for essa receita, que seja outra. Mas nunca pare de buscar o que te faz bem. O que te devolve uma parte de você que você achava que tinha perdido. Agora me conta, você já tentou algum remédio natural assim? Como foi sua experiência? Escreve nos comentários. Vou adorar ler. Me conta também como você está se sentindo, o que te ajuda, o que você descobriu nessa caminhada. E se conhece alguém que vive com dor, compartilha esse vídeo com ele. Você pode fazer a diferença no dia de alguém. E claro, se você quer continuar descobrindo formas simples de viver com mais liberdade, mais bem-estar e mais paz, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo.
feito com carinho, especialmente para você que acredita que viver bem é possível em qualquer idade.